olhos dele ficam cerca de 2 centímetros abaixo de onde deveriam, quase no meio das bochechas. São caídos, formando um ângulo acentuado, quase como se alguém tivesse aberto 2 fendas diagonais em seu rosto. E o esquerdo é claramente mais baixo que o direito. São esbugalhados porque as cavidades oculares são pequenas demais para comportá-los. As pálpebras superiores ficam sempre meio fechadas, como se ele estivesse adormecendo. As inferiores são tão caídas que até parece que um fio invisível as puxa para baixo. Dá para ver a parte interna, vermelha, como se a pele estivesse assim do avesso. Ele não tem sobrancelhas nem cílios. O nariz é desproporcionalmente grande para o rosto e meio largo. A cabeça dele é afundada nas laterais, no lugar onde deveriam estar as orelhas, como se alguém a tivesse apertado bem no meio com um alicate gigante. Ele não tem maçãs do rosto. 2 vincos profundos descem dos cantos do nariz até a boca, o que dá a ele a aparência de um boneco de cera. Às vezes as pessoas acham que ele se queimou em um incêndio, seus traços dão a impressão de que ele derreteu, como os pingos em volta de uma vela. Diversas cirurgias para corrigir o palato deixaram algumas cicatrizes em volta da boca e a mais chamativa é um corte irregular que vai assim do meio do lábio superior até o nariz. Os dentes de cima são pequenos e para fora. Ele é bem dentuço e a mandíbula é extremamente pequena, assim como o queixo. Quando era menor, antes da cirurgia que implantou um pedaço do seu quadril no maxilar, ele não tinha queixo nenhum. A língua ficava pendurada fora da boca, sem nada embaixo para segurá-la. Felizmente ele está melhor agora. Pelo menos ele pode comer. Quando ele era mais novo, se alimentava por uma sonda. E ele consegue falar. Aprendeu a manter a língua dentro da boca, embora tenha levado muitos anos para controlar isso. Ele também aprendeu a controlar a baba que escorria pelo pescoço. Essas coisas são consideradas milagres. Quando ele era bebê, os médicos não achavam nem que ele fosse sobreviver. Ele também consegue ouvir. Na maioria das vezes, as crianças que nascem com essas deformidades têm problemas no ouvido médio, que causa a deficiência auditiva, mas até agora o August já escuta bastante bem com suas orelhas em formato de couve-flor. No entanto, os médicos acham que ele vai acabar precisando de aparelhos auditivos. August odeia pensar nisso. Ele acha que todo mundo vai notar os aparelhos. É claro que eu não disse que esse seria o menor dos seus problemas, porque eu tenho certeza de que ele sabe disso. Mas, novamente, não estou tão certa sobre o que o August sabe ou não sabe, o que ele entende ou não entende. Será que ele percebe como as outras pessoas o enxergam? Ou ficou assim tão bom em fingir e não notar que isso não incomoda mais? Ou será que incomoda? Quando ele se olha no espelho, vê o August que mamãe e papai enxergam ou aquele que todos os outros veem? Ou será que há outro August que só ele vê? Alguém em seus sonhos, além da cabeça e do rosto deformados? Às vezes, quando eu olhava para a vovó, eu podia ver por baixo de suas rugas a garota bonita que ela havia sido. Podia ver a garota de Ipanema naquele caminhar de velhinha. Será que o August vê como ele teria sido sem aquele único gene que causou a catástrofe em seu rosto? Eu gostaria de poder lhe perguntar essas coisas. Gostaria que ele me dissesse como se sente. Era mais fácil ler as suas expressões antes das cirurgias. Sabíamos que quando os olhos dele se estreitavam, ele estava feliz. Quando sua boca ficava reta, ele estava aprontando alguma. Quando suas bochechas tremiam, ele estava prestes a chorar. A aparência dele está melhor agora, isso é indiscutível, mas os sinais que usávamos para avaliar seu humor foram todos embora. Há sinais novos, é claro. A mamãe e o papai conseguem entender cada um deles, mas eu estou tendo dificuldade e parte de mim não quer continuar tentando. Por que ele não pode simplesmente dizer o que está sentindo, como todo mundo? Ele não tem mais um tubo de traqueostomia que o impede de falar, suas mandíbulas não estão mais presas com arame. Ele tem 10 anos, sabe usar as palavras.
mas nós ficamos em volta dele como se ainda fosse um bebê. Mudamos de ideia, passamos para o plano B, interrompemos as conversas, prometemos e voltamos atrás, tudo de acordo com o humor dele, seus caprichos, suas necessidades. Tudo bem agirmos assim quando ele era pequeno, mas agora ele precisa crescer. Precisamos permitir, ajudar e fazer com que ele cresça. É isso que eu penso. Passamos tanto tempo tentando fazer o August acreditar que ele era normal, agora ele realmente acha isso. O problema é que ele não é normal. Ensino médio. O que sempre gostei mais na escola, no ensino fundamental, é que aquele era um mundo à parte, diferente de casa. Eu podia ir para lá e ser Olivia Pullman. Não Via, que é como minha família me chama. Via era como se chamavam na pré-escola também. Naquela época todo mundo sabia de tudo sobre nós, é claro. Minha mãe sempre me buscava, levando o August no carrinho. Não havia muitas pessoas preparadas para cuidar dele, por isso papai e mamãe o levavam a todas as peças, apresentações e recitais da minha escola. Todos os eventos, fossem para levantar fundos ou uma feira de livros. Meus amigos o conheciam, os pais dos meus amigos o conheciam, meus professores o conheciam, até o zelador o conhecia. Ei, como você está, Og? Perguntava ele, e sempre tocava um high five com August. Meu irmão era uma espécie de ornamento fixo da escola. Mas no ensino fundamental, muita gente não sabia de nada. Meus antigos amigos, sim, mas os novos não. Ou se sabia, não era necessariamente a primeira coisa que descobriam a meu respeito. Talvez fosse a segunda ou a terceira. A Olivia? Sim, ela é legal. Você sabe que ela tem um irmão deformado? Sempre odiei essa palavra, mas sabia que era como as pessoas descreviam o Og. E sabia que provavelmente esse tipo de conversa acontecia sempre que eu não estava ouvindo, sempre que eu me afastava em uma festa ou esbarrava com grupos de amigos na pizzaria. Tudo bem. Sempre serei a irmã de uma criança com um defeito de nascença. A questão não é essa. Só que eu não quero ser definida por isso sempre. A melhor coisa do ensino médio é que quase ninguém me conhece. Com exceção da Miranda e da Ela, é claro. E elas sabem que não devem sair por aí falando sobre o assunto. Miranda, ela e eu nos conhecemos desde o primeiro ano. O mais legal é que nunca temos que explicar nada umas para as outras. Quando decidi que queria que elas me chamassem de Olivia em vez de Via, elas aceitaram sem me pedir explicações. Elas conhecem o August desde que ele era um bebezinho. Quando éramos pequenas, nossa brincadeira favorita era vesti-lo. Nós o cobríamos de boás de penas, grandes chapéus e perucas da Hannah Montana. Ele adorava isso, é claro, e nós o achávamos lindo a seu modo. Ela disse que ele a fazia se lembrar de ET. É óbvio que sua intenção não era ser cruel, embora tenha sido um pouquinho. A verdade é que há uma cena no filme em que Drew Barrymore põe uma peruca loura no ET. E esse foi o estopim para nossa brincadeira de Miley Cyrus. No ensino fundamental, Miranda, ela e eu éramos um grupinho fechado. Ficávamos entre super populares e simpáticas. Não éramos nerds, atletas, ricas, drogadas, malvadas, boazinhas, autonas nem baixinhas. Não sei se nós três nos encontramos porque éramos muito parecidas em vários aspectos ou se nos tornamos parecidas por termos nos encontrado. Ficamos muito felizes quando todas entramos para Faulkner High School. Foi muita sorte termos sido aceitas, sobretudo porque quase ninguém da nossa escola foi. Lembro como gritávamos ao telefone no dia em que recebemos as cartas de matrícula. É por isso que eu não entendo o que vem acontecendo com a gente nos últimos tempos, agora que realmente estamos no ensino médio. Nada é como eu achei que seria. Major Tom. De todas nós, quase sempre Miranda era mais doce com August. Abraçava-o e brincava com ele mesmo muito depois de ela e eu termos começado a brincar de outra coisa. Até quando ficamos mais velhas, Miranda sempre fez questão de tentar incluí-lo nas conversas, perguntar como ele estava, conversar sobre o Avatar, Star Wars, Bonnie ou qualquer outra coisa que ela soubesse que ele gostava.
Foi Miranda quem deu ao August o capacete de astronauta que ele usava praticamente todos os dias quando tinha 5 ou 6 anos. Ela o chamava de Major Tom e os dois cantavam juntos Space Oddity do David Bowie. Era uma coisa deles. Sabiam a letra toda, botavam a música para tocar no iPod e cantavam bem alto. Como Miranda sempre ligava pra gente assim que chegava do acampamento de verão, eu fiquei um pouco surpresa quando não tive notícia dela. Até mandei uma mensagem, mas ela não respondeu. Imaginei que tivesse ficado no acampamento por mais tempo. Agora que era monitora, talvez tivesse conhecido um garoto legal. Então notei pelo perfil no Facebook que ela já havia voltado para casa fazia 2 semanas. Por isso eu mandei uma mensagem pelo chat, conversamos um pouco online. Mas ela não falou porque que não tinha ligado, o que eu achei bizarro. Miranda sempre foi um pouco esquisita, então imaginei que fosse só isso. Marcamos de nos encontrar no centro, mas tive que cancelar porque íamos viajar no fim de semana para visitar meus avós. Assim, eu acabei não vendo nem Miranda, nem ela, até o primeiro dia de aula. E eu tenho que admitir, eu fiquei meio chocada. Miranda estava muito diferente, com cabelo curto, estilo Joãozinho, pintado. É inacreditável, de uma cor rosa forte, com um top tomara que caia listrado que... A, parecia muito inadequado para o colégio. E B, não era nem um pouco o estilo dela. Miranda sempre foi super careta para roupas e lá estava ela de cabelo cor-de-rosa, tomara que caia. E ela não só parecia diferente, também estava agindo de um modo estranho. Eu não posso dizer que não foi simpática, porque foi, mas pareceu meio distante. Como se eu fosse uma amiga qualquer. Foi a coisa mais estranha do mundo. No almoço, nós 3 sentamos juntas, como de costume, mas a dinâmica havia mudado. Estava claro que ela e Miranda tinham saído sem mim algumas vezes durante o verão, embora nunca tenham de fato dito isso. Eu fingia não estar nem um pouco chateado enquanto conversávamos, embora pudesse sentir meu rosto ficando quente, meu sorriso se tornando assim meio falso. Apesar de ela não ter enxergado como Miranda, não ter exagerado como Miranda, eu também notei uma mudança em seu estilo. É como se elas tivessem combinado de reconstruir sua imagem na nova escola, mas sem se importar de me incluir. Eu confesso que eu sempre me achei acima das mesquinharias da adolescência, mas eu senti um nó na garganta durante o almoço. Vejo vocês mais tarde, eu falei, com a voz trêmula quando o sinal tocou. Alright, you guys, eu vejo vocês na próxima semana.